temos muitos assuntos, hein, Daúde? Tem a escalada do dólar, tem esse movimento aí do abril vermelho, que a gente está falando, essa aceleração desse PL. O que a gente vê, e a gente estava conversando anteriormente, né, Daúde, é que existe uma disputa entre o executivo e o legislativo, isso tudo acontecendo em pleno ano eleitoral. E tudo isso está atrapalhando as medidas que o governo precisa aprovar ainda neste ano, inclusive os PLs da reforma tributária, né? Essa protelação que está acontecendo de coisas importantes, de assuntos extremamente urgentes, que já foi também uma situação que a gente já conversou aqui, o que é urgente, né, e que precisa ser resolvido primeiro, isso está impactando, claro, diretamente o nosso produtor rural, que, além de tudo, sofre também com essa insegurança no campo, que é um assunto também que agora o Marcelo acabou de trazer. Eu queria que você falasse para mim, Daúde, o que o produtor rural pode fazer, olhando toda essa conjuntura do cenário atual que a gente está vivendo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Eu vou fazer algumas observações e o que o produtor rural deve fazer eu vou deixar por último. Aí eu vou dar aí algumas dicas, né, diante desse cenário, porque cada situação exige um posicionamento. O que está acontecendo com o Brasil, Priscila? Infelizmente, nós estamos vendo um desentendimento entre os poderes, né? Nós temos aí o poder legislativo provocando e desafiando o poder judiciário, né? Nós vimos algumas medidas que estão sendo aprovadas, como a criminalização das drogas, essa questão das saidinhas, né, que o Supremo mesmo colocou a liberação para alguma quantidade de droga. O executivo, o Lula, ele acabou também permitindo, o Congresso agora vetou, né, a saidinha, o Lula, agora o Congresso também vai agir sobre isso. Tivemos também recentemente a demissão do primo do Lira, que gerou um impasse com o Padilha muito grande. Ele foi demitido porque ele é superintendente do INCRA lá em Alagoas e ele estava sendo pressionado pelo MST, né? E o MST reclamou dele e o Lula acabou tirando, né, o primo do Lira lá da superintendência do INCRA. E isso gerou um desconforto também com o Lira, né? Nós temos aí a aprovação o projeto de urgência da criminalização que perderia os benefícios dos invasores de terra. Mas aí eu gostaria de fazer uma observação, Priscila. Como é que você vai criminalizar quem você não conhece, né? Se o próprio MST ele não tem CGC, como é que você vai dizer, esse sujeito invadiu, esse não invadiu? Se o governo ele é leniente com essas informações, com essas invasões. O governo é leniente. O Lula, em momento algum, reclamou. Em momento algum, aí ele vem, não, mas agora eu tenho uma prateleira de terras aqui, que é a terra da gente, eu não sei de que gente é essa terra, né, da onde veio, e ele está dizendo, eu vou dar agora para a reforma agrária, para fazer assentamento, vou legalizar. Mas isso a gente sabe, Priscila, que não adianta você dar a terra e se não levar a infraestrutura, não levar políticas agrícolas para que essas pessoas possam produzir, possam ter financiamento. Aí fica aquela comercialização de terra, a gente vê muitos assentamentos, que é uma desordem total. A influência do MST, ela não é por terra, ela é política. Ela quer causar, porque ela é o braço da esquerda, né, radical, que comete crimes que não são punidos. Não são punidos. Você não vê a punição desses crimes, invadem a Embrapa, invadem o INCRA, invadem terras produtivas e não tem punição nenhuma. E, além disso, Priscila, tem essa questão da necessidade do governo ter uma política, né, para fazer o ajuste fiscal. Agora há pouco eu vi uma análise do Fundo Monetário Internacional dizendo que a dívida brasileira vai chegar a quase 90%. Agora, uma dívida de 90% com um país que a taxa de juros é baixa, não tem problema nenhum.
Agora, uma dívida de 90% com um país em que a taxa de juros é alta como o nosso, pagamos aí 800 bilhões de juros em 2000, agora em 23, ela é muito grave. Então, nós não estamos tendo, eu podia elencar outros episódios aí que estão acontecendo, o Lira vai desengavetar 5 CPIs, enfim, você criou uma animosidade entre os poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, por questões ideológicas e políticas. As medidas necessárias para fazer esse país andar, para fazer esse país ir para frente, elas são colocadas de lado, como nós estamos vendo, e aí como é que fica o produtor rural? Aí eu vou responder a tua pergunta. O produtor rural ele precisa ser mais pragmático. Nós temos um cenário de variáveis que o produtor não controla. Nós vimos a questão do dólar. Né? Será que o dólar vai subir, vai cair? O que vai acontecer? Nós temos a questão da inflação, nós temos a questão da taxa de juros, nós temos a questão dos preços internacionais, nós temos a questão da geopolítica, né? Irã e Israel, nós temos as taxas de juros. Essas coisas o produtor rural não controla. O ciclo agrícola, quando ele começa a planejar a sua safra, quer dizer, ele leva aí quase 10 meses e muita coisa muda. Pega a safra de 23, 24, que aconteceu, houve uma mudança. E o produtor rural, muitas vezes, ele é regido pela ganância. Não, eu quero o melhor. Não, nesses momentos, você tem que fazer o seu planejamento, calcular o que você pode ter e o que você vai vender, mesmo nessas condições, para garantir o seu custo. É isso que o produtor tem que fazer, é ser mais pragmático. E outra coisa, Priscila, do jeito que o mundo está caminhando, que o Brasil está caminhando, o produtor rural não pode mais depender de crédito do governo. O produtor está na atividade há 30, 20 anos. Será que até hoje não deu para ele ter aí 1, 2 safras de garantia para continuar produzindo independente de financiamento? Desculpe, eu estou sendo meio duro porque eu gosto da produção rural, vocês sabem disso. E eu ponho a minha cara para bater em qualquer situação para defender os produtores rurais. Então, é nesse sentido. Então, o que o produtor deve fazer diante dessa complicação que ele não tem o que fazer, o que ele tem que fazer é ter mais pragmatismo na sua produção. Priscila. Tá certo, Daúde. Muita coisa para comentar, pouco tempo para discutir tanto, mas por isso que você volta todos os dias aqui dessa semana. Amanhã falamos mais. Obrigada, meu amigo. Até lá. Até mais. Um abraço a todos.